A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e também compartilhe o nosso canal com mais pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos. O que está previsto na Bíblia Sagrada para acontecer no final dos tempos? Antes de mais nada, nós vamos pedir para você que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e vamos ao vídeo de hoje. O fim dos tempos. Alguns pensam que o assunto do fim dos tempos na Bíblia Sagrada limita-se apenas ao Novo Testamento. Mas, começando em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, as Escrituras olham para além do nosso presente século, para a época do estabelecimento do reino de Deus. As Escrituras do Antigo Testamento têm muito a dizer sobre os acontecimentos que ocorrem durante o fim desta era e o seguinte mundo vindouro. No Jardim do Éden, Deus revelou que viria um tempo quando o reinado terrestre de Satanás e sua influência chegaria ao fim. A Satanás, Deus disse: "E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis capítulo 3, verso 15. Embora Satanás estava destinado a prejudicar ao Salvador, incentivando a sua crucificação, o diabo não pôde impedir Jesus de voltar à vida e nem de finalmente derrotá-lo. Paulo se referiu a esta profecia quando escreveu aos membros da igreja de Roma: "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Romanos 16, verso 20. É reconfortante saber que na segunda vinda de Cristo, Satanás finalmente será derrotado e aprisionado. Apocalipse 20, verso 13. Assim, desde os primórdios da humanidade, Deus revelou que haveria um fim para este mundo de Satanás e um tempo definido para o diabo e suas forças serem derrotadas. O tempo passa e faz com que a vida do corpo físico termine. O que haverá depois? A teologia, que é a doutrina de Deus, tem na escatologia o estudo do fim, seja da pessoa em si mesma, seja de toda a humanidade. É uma área muito interessante que pode ser analisada sob o prisma de diversas religiões, cada qual com seus preceitos, dogmas e crenças. À luz do cristianismo, a escatologia está fundada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Diversos pontos do Antigo Testamento e do Novo Testamento trazem informações sobre o que ocorrerá no final dos tempos. O livro escrito por João e nominado de Apocalipse é quem mais se ocupa de detalhar tais acontecimentos e, portanto, ocupará lugar em destaque no nosso estudo. A escatologia é o ramo da teologia que estuda o porvir do ser humano, seja individualmente considerado, operando-se com a morte, ou mesmo coletivamente, operando-se com o fim do mundo. Considerando o cristianismo a maior religião existente com cerca de 2 bilhões de seguidores, trataremos especificamente da escatologia cristã. Também outras religiões têm a sua escatologia. O islamismo, com 1,5 bilhão de adeptos, e é a segunda religião mais praticada, também professa a ressurreição dos mortos e a divisão entre justos e injustos que ocorrerá no dia do julgamento final. O estado intermediário. Quando há o falecimento da pessoa e antes que tenha ocorrido a ressurreição do final dos tempos, tem-se o estado intermediário. A morte é a cessação temporária da vida corporal, é a separação entre a alma e o corpo. Uma vez que o crente morre, embora o seu corpo físico permaneça na terra sepultado, no momento da sua morte, sua alma ou espírito vai imediatamente para a presença de Deus. Todos os seres humanos, exceto os que ainda estiverem vivos na volta do Senhor, devem passar pela morte física. Neste momento passa para o estado intermediário, apropriado à sua condição espiritual. Os que se entregaram à obra salvadora de Jesus Cristo irão para um lugar de bem-aventurança e galardão, mas os que não se entregaram irão para um lugar de castigo e tormento. Em algum tempo futuro, Cristo voltará de modo corpóreo. Então, todos os mortos serão ressuscitados e entregues ao seu destino final, o céu ou o inferno, e lá permanecerão eternamente numa condição inalterável. Ressurreições e arrebatamento. Segundo o que expressa a Bíblia Sagrada, teremos duas ressurreições.
uma antes do período de 1000 anos, oportunidade em que Cristo tomará para si todos os santos, o povo de Deus. E isso ocorrerá antes da grande tribulação. A segunda ressurreição ocorrerá após o período do milênio. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, temos que: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. A passagem acima retratada, tanto a primeira ressurreição quanto o arrebatamento, sendo exclusiva para os que pertencem a Cristo. Eles reinarão com Jesus durante 1000 anos, e a segunda morte não tem poder sobre eles. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e verso 5. A segunda vinda de Cristo. Jesus voltará pessoalmente, Hebreus 9, verso 28. Jesus voltará baseado na palavra de Mateus 24, 35. O Antigo Testamento fala da vinda de Jesus em diversos pontos. Jesus testemunhou do seu retorno nos evangelhos e os apóstolos também testificaram. O dia e a hora dessa segunda vinda de Cristo são, contudo, desconhecidas, não por outra razão. Mateus apontou em 24, 42, 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. A grande tribulação. Antes do fim dos tempos, a humanidade passará por mais um período de grande dificuldade, onde estarão presentes catástrofes naturais e outras tantas provocadas pelo homem, além de pragas, fome, perseguições, guerras e etc. A grande tribulação tem fundamentação bíblica, Mateus 24, 21, e será tão penosa que Deus apressará o seu final por causa dos escolhidos, Mateus 24, 22. O momento de sua ocorrência é incerto, porém o pavio será aceso quando for visto o sacrilégio terrível no lugar santo, Mateus 24, 15. A abominação da desolação. Alguns estudiosos apontam a criação de um altar pagão no Templo de Jerusalém como este fato. Os acontecimentos que ocorrerão durante o período são os seguintes: destruição das religiões falsas. As religiões falsas vão ser destruídas numa velocidade impressionante. Apocalipse 17, verso 1, Apocalipse 5, verso 18 e verso 9, Apocalipse 10 e Apocalipse 21. Deus vai usar os governos representados pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, para destruir as religiões falsas. Apocalipse 17, verso 3 e Apocalipse 15, verso 18. Ataque à religião verdadeira. Numa visão, o profeta Ezequiel viu que um grupo de nações, escrito como Gog, da terra de Magog, vai tentar destruir os que praticam a religião verdadeira. Mas Deus vai proteger seus adoradores e não vai deixar que eles sejam destruídos. Ezequiel 38, verso 1 e 2. Julgamento dos que moram na terra. Jesus vai julgar todos os que moram na terra e vai separar as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 25, verso 31 ao verso 33. O que Jesus vai levar em conta quando julgar as pessoas? Elas vão ser julgadas de acordo com a maneira que trataram os irmãos de Jesus, ou seja, aqueles que vão reinar com ele no céu. Mateus 25, verso 34 e 46. Armagedon. Esta é a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, também chamada de o dia de Jeová. Apocalipse 16, 14, Isaías 13, 9. Jesus vai destruir todos os que ele julgar como inimigos de Deus. Sofonias 1, 18. Ele também irá destruir o sistema político mundial, que é simbolizado na Bíblia por uma fera de 7 cabeças. Apocalipse 19, do verso 19 ao verso 1. Após o passado, esse momento de infortúnio, teremos Satanás e seus demônios serão presos. Um anjo muito poderoso vai lançar Satanás e seus demônios no abismo. Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 3. Isso quer dizer que eles vão estar numa condição de inatividade parecida com a morte. Vai ser como se Satanás estivesse numa prisão. Ele não vai conseguir influenciar as pessoas, nem o que acontece no mundo. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Jesus começa a governar na terra.
O governo de Jesus é de 1000 anos e vai fazer coisas maravilhosas para que todas as pessoas na terra. Apocalipse 5:9, Apocalipse 24. Não é possível saber quantas pessoas vão sobreviver à grande tribulação. A Bíblia diz apenas que será uma grande multidão. Essas pessoas vão poder ver o começo do governo de Jesus aqui na terra. Apocalipse 7, verso 9. Salmos 37, versos 9 e verso 11. Durante o período da grande tribulação, muitas pessoas serão salvas por terem se mantido fiéis a Cristo, não se curvando às forças do mal. Muitas vezes a felicidade custará a própria vida do corpo físico, mas estará garantida a vida eterna junto a Deus. O milênio. O período de 1000 anos é descrito no capítulo 20 do Apocalipse. Nesse lapso temporal, Satanás será lançado no abismo e Jesus governará com seus eleitos, os quais não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. O fim do mundo e o juízo final. Quando do fim do mundo, Satanás será destruído e fará companhia ao anticristo e ao falso profeta que foram condenados ao lago de fogo no início do milênio. Apocalipse 20, verso 10. Haverá ademais o julgamento final de um grande trono branco de todos os mortos segundo o que estava registrado nos livros e que haviam feito. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 11 ao 15. O livro da vida, também chamado de rolo da vida ou livro das recordações, contém o nome daqueles que têm a perspectiva de receber o prêmio da vida eterna. Mas quem não estiver com seu nome escrito neste livro terá condenação eterna e será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde nunca mais haverá contato com Deus. Um novo céu e uma nova terra. Com o passamento do céu e da terra e do mar, o apóstolo João tem uma visão da cidade celestial, no capítulo 20 do Apocalipse. São as seguintes as características da Nova Jerusalém, a cidade vista por João: pura como uma noiva, não haverá mais pecado, seremos completamente purificados por Jesus, nada impuro pode herdar a vida eterna. Apocalipse 21, 2. 12 portas das tribos de Israel. Foi através do povo de Israel que Deus abençoou todos os povos com a vinda do Salvador que abriu as portas da vida eterna. Apocalipse 21, 12. Os fundamentos dos apóstolos. O ensino dos apóstolos sobre Jesus é o fundamento da igreja. Apocalipse 21, 14. O tamanho da cidade. A Nova Jerusalém é enorme. Há espaço mais do que suficiente para toda a gente na vida eterna. Apocalipse 21, 15 e 16. O muro espesso representa a segurança. A vida eterna é segura e seremos protegidos de todo o mal. Apocalipse 21, 17. Construída com ouro e pedras preciosas. A vida eterna é bela e duradoura. Não vai acabar e sua beleza não vai desvanecer. Apocalipse 21, 18, 20. A luz de Deus, a glória de Deus será visível e clara, guiando todas as pessoas em todo o tempo. Apocalipse 21, do verso 22 ao 23. Portas sempre abertas. A vida eterna é inclusiva. Todos que amam a Deus, de todos os povos, podem entrar. Apocalipse 21, 24 ao 26. O rio e a árvore da vida representam a restauração e cura, renovação e abundância de vida, tudo vindo de Deus. Apocalipse 22, do verso 1 e 2. O trono de Deus. Estaremos sempre perto de Deus, em sua presença. Apocalipse, capítulo 22, do verso 3 ao verso 4. Então, o estudo da escatologia cristã nos permite compreender, na medida de nossas limitações humanas, a grandeza das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o adoram, juntamente com seu Filho amado Jesus Cristo. E, à luz do Espírito Santo, isso é possível naquilo
que Deus deseja que saibamos, e como assevera alguns escritores da Bíblia Sagrada, Deus é e deve ser um soberano absoluto e universal. A fonte inesgotável do saber e adoração a Deus é a Bíblia Sagrada e a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para demonstrar os acontecimentos futuros. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. A paz. Gostaram do vídeo de hoje? Esse foi o vídeo sobre o fim dos tempos. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você possa receber todas as nossas postagens e também compartilhe nosso canal com mais pessoas. Até lá!